Bom dia, amigos da Casa Espírita União com Jesus. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos neste momento e nos auxilie no entendimento da lição que vamos estudar. E hoje estamos estudando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E este ensinamento se encontra no Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Com esse ensinamento, Jesus inaugurava uma nova era de compromisso moral, como se ele quisesse dizer que aqueles que se propusessem a ser os seus discípulos, a partir de agora, teriam uma nova meta a alcançar. Porém, ao ouvirmos esta proposta de Jesus, nós sentimos uma certa repulsa, uma certa resistência. E pensamos, isso não vai ser possível. Isso eu não vou conseguir. E para nos ajudar a entender essa reflexão de hoje, eu fui buscar no belíssimo discurso do homem que vivenciou esse drama na pele, Martin Luther King, um pastor da Igreja Batista, Prêmio Nobel da Paz em 1964. Ele foi o maior líder dos movimentos racistas nos Estados Unidos. E o seu nome figura na galeria das maiores personalidades do século XX. Esse discurso, meus irmãos, está disponível na internet e as colocações que ele faz nos levam a profundas reflexões. Ele nos apresenta duas perguntas. Primeiro, como amar os inimigos? E a segunda, por que amar os inimigos? E ao lermos essa primeira pergunta, como amar os inimigos, de fato, à primeira vista, até parece uma utopia, um absurdo, dada as condições de evolução que nos encontramos ainda. Egoístas, orgulhosos, vícios que trazemos de vivências anteriores e que geram em nós muitas dores no processo das relações humanas. Alguns ainda chegam a dizer que essa proposta de Jesus de amar os inimigos seria atendida pelos fracos, pelos covardes e jamais pelos espíritos fortes e corajosos, porque no entendimento deles, perdoar, compreender, se esforçar por amar aquele que nos fere, seria um ato de fraqueza, de covardia. Porém, ao estudarmos o Evangelho de Jesus, sim, eu disse estudarmos, pelo menos uma vez na semana, ter por hábito o estudo do Evangelho no lar. Nós vamos percebendo a grandeza do amor de Deus por todos nós. Porque, meus irmãos, nós precisamos compreender esse mandamento, ou abraçamos a cruz, ou continuamos andando em círculos, como disse Martin Luther King em seu discurso. E a primeira coisa a ser feita é desenvolver em nós a capacidade de perdoar. Porque sem perdão é impossível começar essa conversação, não é verdade? Temos que reconciliarmos com Ele enquanto estamos a caminho. Porque enquanto isso não acontecer, não adianta fugir. Ele estará sempre a caminho conosco, mesmo estando desencarnado. Então esse é o primeiro recurso essencial. E a segunda coisa é entendermos que aquele gesto de maldade, que aquela ofensa, que aquele indivíduo teve para conosco, não representa ele por completo. Ninguém se resume a um ato, ninguém se resume a uma postura ou a um sentimento.
Nós precisamos entender que, além de tudo isso, há ali um Filho de Deus em construção. Um ser que tem também valores e virtudes, muito embora agora nós não consigamos enxergar por estarmos cegos pela revolta e pela dor. E tem até uma história muito oportuna de quando você está com muita raiva, que contam que uma garotinha que levou o seu brinquedo novo para brincar com a sua amiguinha, mas ela precisou sair com a sua mãe e deixou o brinquedo para pegar na volta. Só que quando ela voltou, ela ficou sabendo que o irmãozinho da garota havia quebrado o seu brinquedo. E ela ficou com muita raiva. E aí ela disse para a mãe: eu vou até a casa da minha amiga e vou brigar com ela. E a mãe a lembrou: você se lembra daquela vez que um carro jogou lama no seu sapato? Ao chegar em casa, você queria limpar imediatamente, mas a sua avó não deixou. Ela falou que você deveria primeiro deixar o barro secar, porque depois ficaria mais fácil de limpar. Então, com a raiva é a mesma coisa. Deixar a raiva secar primeiro, porque depois tudo ficará bem mais fácil de resolver. E é isso que nós precisamos fazer: segurar os nossos ímpetos, deixar o barro secar, parar e refletir, porque isso pode poupar muitas aflições em nossas vidas. Todos têm algum traço de bondade, por pior que o inimigo seja. Ele é também um ser em evolução, destinado à mesma perfeição relativa que nós. Precisamos aceitar que em cada coração habita a presença divina, que ali estão sementes de virtudes. E este olhar somente a doutrina espírita nos deixa ver, porque entendendo que vivemos muitas vidas, nós compreendemos o grande mecanismo da evolução. E este olhar também nos permite entender que nós não devemos derrotar o inimigo, mas torná-lo um amigo. E estar sempre disposto, na medida do possível, a auxiliá-lo e a ajudá-lo. A nossa proposta não é vencê-lo no sentido de humilhá-lo, mas sim de trazê-lo, de aproximá-lo de nós. E outra história que talvez muitos já conheçam, mas outros não, é a de Abraham Lincoln. Ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos e durante a sua campanha política ele teve muitos adversários. E dentre eles o mais ferrenho de todos foi Edwin Stanton. E quando eleito, Lincoln o coloca como seu secretário da guerra. Ao que todos disseram: não faça isso. Ele foi o seu maior inimigo durante a sua campanha. E Lincoln então respondeu: não será trazendo ele para perto de mim que transformarei um inimigo em amigo? E o que de fato aconteceu? Ele se tornou dedicado a ele e trabalhou diligentemente em todas as operações militares até o final do conflito. Foi ele, Edwin, que, em pé, ao lado do leito de Abraham Lincoln, quando o presidente ferido morreu na manhã de 15 de abril de 1865, ele disse: agora ele pertence às idades. Foi ele que, no dia seguinte do funeral, assumiu o comando das investigações na caça de seus assassinos e de seus conspiradores. E a segunda proposta que Martin Luther King coloca no seu discurso é: por que amar os inimigos? E a resposta é: porque o ódio não é capaz de expulsar o ódio. Só se combate o ódio com a luz, assim como só se combate a treva com a luz, o frio com o calor,
Nós precisamos utilizar ferramentas diferentes, como o capítulo de hoje está nos ensinando. Pagar o mal com o bem. Se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Porque as armas do cristão serão sempre o perdão, a humildade e o amor. Aonde estão os que semearam o ódio, a violência, os que fizeram as guerras, as perseguições, as destruições? Aonde estão? Mas aqueles que exemplificaram, mesmo quando perseguidos, que exemplificaram o legítimo amor cristão, esses marcaram os tempos, marcaram os corações, e as suas memórias permanecem vivas porque eles ousaram fazer diferente. Meus irmãos, não vamos nos deixar vencer pelo mal. Vamos vencer o mal com o bem. Quem gosta de assistir as novelinhas da TV já observou que ela começa cheia de maldade, né, de muitas intrigas, mas no final tudo acaba bem. Sempre tem um final feliz. O bem sempre vence o mal. E para finalizar, Martin Luther King ainda nos lembra no seu discurso que o ódio é como um câncer que nos consome, porque ele nos tira a dignidade, nos corrói internamente, nos fere profundamente. Veja o que acontece quando alguém tem um ódio muito grande por outra pessoa. Aquele que é vítima da agressão, ele sofre os arranhões, mas avança, porque ele não está algemado, ele não está preso àquele sentimento do ódio. Mas aquele que machuca, aquele que fere, aquele está ainda estacionado, está preso a esse sentimento terrível. O ferido, ele pode estar resgatando um passado doloroso e se libertando. Mas aquele que fere está semeando ainda. Então, enquanto um está saindo do túnel escuro e seguindo para a luz, o outro está entrando para o túnel da escuridão. Meus irmãos, o perdão é a força que transforma, a força de um Cristo que marcou para sempre a história da humanidade, quando deixa como última mensagem na cruz, após ter sido injustamente condenado, a mensagem do perdão. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, meus irmãos, seguir os passos do Mestre é estar sempre fazendo o bem. E segundo Emmanuel, aquele que caminha no bem, o universo conspira a seu favor. Então, aí está. Depois de tudo isso, é só amar, trabalhar, esperar e perdoar. Este é o lema de Abigail. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, falaremos sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como subtítulo Amai o vosso inimigo. Assim, para iniciarmos, temos que analisar quem são esses inimigos. Com certeza, são todos aqueles com quem temos desavenças, criamos antipatia, inimizades, atritos pessoais. Então, vem uma segunda pergunta. Por que devemos amar nossos inimigos? Por que não simplesmente ignorarmos? Sempre que nós travamos contato de forma mais intensa, seja para o lado do bem, ao amor, ou do lado do mal, com atritos, conflitos, inimizades, nós criamos elos mentais com essas pessoas. Esses elos mentais é o que nos possibilita encontrar essas pessoas depois.
seja no mundo aqui terreno, encarnado, ou no mundo espiritual, já desencarnados. Tanto nós podemos encontrar as outras pessoas, como as outras pessoas podem nos encontrar. É assim que, quando nós estamos encarnados, aqueles irmãos que têm conflitos com nós, ódio, rancor, que querem se vingar, nos localizam encarnados e passam a executar seus planos de vingança. Por isso que nós lemos em alguns livros relatos de espíritos que no mundo anterior, em vida anterior, colecionaram muitos inimigos. E por não terem como sobreviverem em uma vida terrena com tamanho quantidade de obsessão, um plano espiritual maior o faz reencarnar com problemas mentais, de forma que ele não possa expressar seus pensamentos, sua identidade de forma plena. Assim, ele não poderia ser identificado por esses espíritos vingativos. Lembrando que isso funciona mais ou menos como um radar, onde cada um de nós, através de nossa vibração mental, através dos nossos pensamentos, nós temos um sinal típico, um símbolo, um sinal característico que nos possibilita ser identificado. Quando a pessoa está encarnado com impossibilidades mentais, com deficiências mentais, esses sinais são abreviados, tendo em vista a pessoa não poder exercer plenamente a sua personalidade, o seu modo de ser. Com isso, ganha-se tempo e possibilita que esses espíritos vingativos tenham a oportunidade de fazer sua reciclagem do lado espiritual, se preparando para um novo reencarne. E assim, possibilitando que esse espírito encarnado com problemas mentais para a defesa dele mesmo, autoproteção, possa no futuro ter uma nova reencarnação normal, onde possa dar continuidade à sua evolução. Mas esses são casos extremos. Normalmente, nós reencarnamos e esses irmãos vingativos acabam nos localizando e executando seus planos, se não tão elevados, de vingança. Por esse motivo, nós devemos sempre, este e outros motivos, devemos sempre tentar ao máximo trabalhar para que possamos resolver esses conflitos pessoais, esses atritos aqui em vida ainda, nessa vida terrena, para que não deixemos para depois, para o mundo espiritual, essas dívidas, entre aspas, aí a palavra dívida, com outros espíritos. E o mais importante seria não começar a inimizade, ou seja, não ter inimigo, não fazer inimigo. Esse seria o mais sábio. E quando isso não é possível, nós acabamos errando, ou o outro erra, nós não sabemos perdoar no momento, não sabemos contornar a situação, nos autocontrolando, nós devemos fazer o máximo para resolver o problema e acabar com cessar a inimizade. Como que nós podemos trabalhar para não fazermos inimigos? Através da reforma íntima, trabalhando o nosso orgulho, enfim, todas aquelas características que nós temos na nossa personalidade que dificulta o convívio social, dificulta o perdão, o nosso trabalho de convívio social. Assim, a reforma íntima, que sempre está em foco, mais uma vez se torna importante nesta questão. Então nós devemos, sempre que formos ofendidos, não retribuir aquela ofensa, ou seja, não pagar o mal com o mal, e sim pagar o mal com o bem. Seria quando alguém lhe dar um tapa na face direita, você oferecer a outra, ou seja, você não fazer o mal, espera a oportunidade e ajuda aquela pessoa. Nós devemos sempre reconhecer
que é um irmão, filho de Deus como nós também, que tem os seus momentos de altos e baixos, que tem suas falhas de caráter, como nós também temos as nossas falhas, e por isso merece perdão. E quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes 7. Ou seja, muitas e muitas vezes, quantas vezes forem necessárias. Mas, como nós também somos falhos, também somos humanos, e às vezes, através do nosso orgulho, acabamos repelindo, acabamos retribuindo essas maldades, essas coisas que nós sofremos. Aí vem a inimizade. E esses inimigos podem se agravar a tal ponto de chegar a ser inimigos, entre aspas, aí, eternos. Ou seja, nesta e em outras vidas. E pensando nisso, nós devemos trabalhar e fazer o máximo, nos doarmos em total, né, para podermos resolver todos esses conflitos aqui, enquanto estamos encarnados, para não deixarmos para o futuro. Quando não podemos conversar com nossos inimigos para chegarmos a um acordo, a um bom senso e assim dar fim àquela inimizade, seja porque ele já está desencarnado, seja pela distância física dentro do planeta Terra, ou pela impossibilidade, por ele não querer nos receber, pela impossibilidade de conversar, até mesmo amistosamente, então nós devemos orar por esse inimigo. Através da oração, nós estaremos emanando boas vibrações, boas impressões, fluidos positivos para essa pessoa, e isso vai amenizando nele o seu ódio, o seu rancor, aquele pensamento ruim que tem a nosso respeito, e ao mesmo tempo nos conecta com bons fluidos, com bons pensamentos, com os bons espíritos, e isso nos auxilia a tirar aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio que nós guardamos dentro do nosso coração, pelo que ele nos fez ou pelo que ocorreu em si. Isso abre as portas, é o meio mais fácil e mais viável, preparando o terreno para no futuro podermos ter uma convivência harmoniosa, pelo menos ao ponto de cessar as inimizades, as agressões e as vinganças. Então, só ressaltando, primeiro passo, agirmos sempre conscientemente para não criarmos inimizades. Se isso não for possível, tentar resolver ainda nesta passagem terrena, para não deixar para o futuro. E quando isso não for possível, de alguma forma, oração. Oração e sempre pensamentos positivos. Sempre que nós lembrarmos daquilo e aquilo ali baixar nossa vibração, devemos orar para elevar o pensamento, não permitir que a nossa vibração caia, impedindo assim que espíritos menos evoluídos façam conexões com nós. Isso evita a obsessão. A obsessão sempre vai nos levar a pensamentos negativos, baixando cada vez mais a nossa vibração, possibilitando mais conexões com espíritos menos evoluídos. Isso é um ciclo vicioso. Nós devemos também quebrar esse ciclo vicioso. E nós conseguimos isso com pensamentos positivos. Muito pensamento positivo e oração. Por isso está escrito: orai e vigiai. Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado. Tchau. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amai os vossos inimigos. Para a grande maioria de nós, quando nós lemos já esse título, já nos vem uma ideia de, nossa, que coisa difícil. Como assim? Como eu posso amar alguém que me magoou, que me machucou, que me fez mal, que em diferentes momentos da vida tanto me prejudicou?
como isso é possível. Então, esse capítulo do Evangelho, ele vem exatamente nos mostrar e nos convidar a refletir sobre isso e ver que é algo extremamente importante na nossa vida, a questão do amar os inimigos. E aqui nós podemos, inclusive, refletir um pouco sobre a palavra inimigo, né? Ela parece, num primeiro momento, uma palavra muito forte. Nossa, inimigo. Ela soa aos ouvidos de muitos de nós como algo muito forte. A gente pode entender os inimigos aqui como desafetos, pessoas com quem nós tivemos conflitos, pessoas com que nós tivemos problemas e que geraram perturbações, geraram mágoas, né? Esses são os inimigos, nesse caso, né? Não precisa ser uma coisa daquela, uma ofensa absurda, algo assim, porque às vezes pequenas ofensas já nos deixam muito magoados, muito machucados, e nós já temos dificuldade de lidar com elas, né? Então, os inimigos aqui são o quê? São os ofensores, são esses desafetos, essas pessoas que na nossa convivência diária, constante, muitas vezes fazem essas ações que tanto nos machucam e que nós temos muita dificuldade de lidar com isso. Podemos entender, portanto, dessa forma e não levar a palavra inimigo ao pé da letra, achando que tem que ser algo assim, aquele inimigo, como até fala aqui no capítulo, que antigamente se estabeleciam duelos, né, para poder resgatar a honra de uma enorme ofensa e assim por diante. Vamos começar aqui lendo a primeira partezinha, que é uma citação do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, os versículos 20 e de 43 a 47, que diz o seguinte: haveis aprendido que foi dito, vós amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos também não o fazem? E se não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? E eu vos digo que vossa justiça, se vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Por essas palavras, Jesus deixou claro que condena a vingança. Jesus deixou claro e desfez o entendimento, o ensinamento mais antigo que existia para a humanidade, que era o ensinamento do olho por olho, dente por dente. Então, assim, se me ofenderam, eu tenho o direito de ofender também, pagar na mesma moeda. Se me bateram, eu tenho o direito também de bater, pagar na mesma moeda. Ou seja, em tempos mais antigos, existia a lei mosaica, né, do olho por olho, dente por dente, e quando Jesus vem trazer os ensinamentos mais sublimes, baseados no amor incondicional, ele nos coloca que não é assim. Nós precisamos aprender a amar o próximo. E quem é o meu próximo? Todos são o meu próximo, né? São as pessoas com quem eu convivo dia a dia e que eu amo
que são pessoas amigas, companheiras, irmãos para toda hora, para toda batalha, para toda luta. É aquele que me dá a mão toda vez que eu preciso, mas é também aquele que falhou comigo, aquele que falha comigo, aquele que não me entende, aquele que não compartilha das minhas opiniões, aquele que gera conflito na minha vida. Ou seja, amar o próximo não distingue se é uma pessoa que eu amo ou se é uma pessoa que eu ainda não sou capaz de amar, porque ela ainda me causa prejuízos. Amar ao próximo é o princípio maior da caridade. E isso engloba, sim, amar aos inimigos. Aliás, amar aos inimigos, amar aos desafetos, é a aplicação mais sublime do amor ao próximo. Porque é muito fácil amar aquele com quem a gente tem afinidade. É muito fácil amar aquele que está sempre do nosso lado, que nos traz só coisa boa. O difícil é compreender o irmão que ainda não está sintonizado com a gente e que faz as coisas que nos magoam e nos prejudicam. Isso é que é difícil. Então, é urgente o nosso aprendizado em relação ao amor. Amor incondicional, amor ao próximo, seja ele quem for. Não importa se é um amigo, se é um irmão querido ou se não é. É muito importante que nós começamos a dar o primeiro passo em relação ao amor incondicional. Nós estamos longe ainda de entender o que é isso. Nós entendemos muito pouco e praticamos muito pouco ainda do amor. Mas nós precisamos sempre dar o passo e continuar na nossa caminhada, não importa o quão difícil seja. E no caso de amar aos inimigos, o primeiro passo é o quê? É você aprender a perdoar. É a gente perdoar. É a gente não desejar o mal. É a gente não ter vontade de se vingar, de praticar o olho por olho, dente por dente. E de nenhuma forma, né? Tem pessoas que às vezes falam assim, deixa pra lá, né? A justiça divina não falha, ele vai ter o dele. Não. Isso você já está desejando mal. A gente não pode pensar assim. Então, nós precisamos fazer o nosso trabalho de reforma interior. E neste trabalho de reforma interior, precisamos aprender a dar esses passos na conquista daquilo que é bom para a gente, que é bom para quem está ao nosso lado e que, portanto, é bom para o universo. E o que é bom é o amor, é a caridade, é a prática maior dos ensinamentos de Jesus. Então, vamos começar a praticar o amai os vossos inimigos dessa forma, aprendendo a perdoar, aprendendo a entender que ele também é falho como eu sou. Eu não agrado todo mundo o tempo todo. E será que nunca na minha vida não magoei ninguém? Será que nunca na minha vida prejudiquei ninguém, mesmo se eu não quisesse fazer isso, mesmo involuntariamente? Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Essa pandemia que está aí tem trazido muito a palavra empatia. O que significa empatia? Que está todo mundo ouvindo, precisa ter empatia, empatia, empatia. Significa que eu preciso me colocar no lugar do outro, porque a dor do outro é diferente da minha dor. Porque cada um de nós está num momento do processo evolutivo, num momento de aprendizado diferente. E o que faz bem para um não necessariamente faz para o outro, ou o que dói em um não necessariamente dói no outro. Ter empatia é saber disso e respeitar a dor do outro, mesmo que isso para você não pareça ser motivo de dor. Porque você não sabe o que se passa dentro da casa dele, a casa interna dele, interior dele e os sofrimentos que ele carrega. Então, nós precisamos sim ter empatia, ter compreensão, ter respeito e muitas vezes entender que aquele irmão nos magoou, às vezes sem querer, às vezes porque ele ainda não era capaz de um gesto que não levasse aquela mágoa, aquele
machucar, assim como nós também fazemos isso muitas vezes na nossa vida. E temos também que aprender a nos perdoar e a pedir perdão ao nosso irmão. Esses são os ensinamentos maiores que estão nesse capítulo. Vamos amar, vamos praticar a caridade, vamos amar a nós mesmos e aos nossos irmãos, não importando quem eles sejam, se são afetos ou desafetos. Fiquem com Deus, saudades enormes, que Deus abençoe a todos.